O que fazer quando nós estamos em apuros por conta de nossos pecados? Este é o tema do nosso devocional, é o tema do Salmo que a gente está lendo, né? Salmo 25. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o Salmo 25? O que está acontecendo aqui é um salmo de Davi, e Davi ele está aclamando a Deus, ele eleva a minha alma a Ti, Senhor, meu Deus em quem confio, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim. E aí, ele vai confessar pecado mais à frente ali. Esse é um dos temas aqui, esse é o tema de Davi no Salmo 25. Ele está passando por uma situação difícil, seus inimigos estão o perseguindo, isso por conta de seus pecados. Ele está nas mãos de seus inimigos, mas ele ora a Deus para que Deus lhe dê livramento. Ora, ele está sendo disciplinado aqui por Deus, ele sabe disso. E como que a gente faz quando nós estamos em apuros por conta de nossos pecados? Primeira coisa que Davi faz aqui, tenha sensibilidade para saber que você sofre por conta de seu pecado. É o que Davi faz, né? Ele confessa pecado. Quer ver o verso 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Esse aí já é um bom versículo e a gente já tem essa ideia já. Verso 18, atenta para a minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. Então Davi sabe que ele está passando por isso, por essa dificuldade, por conta de seus pecados, e por isso ele confessa pecado. Ora, esse é um problema terrível hoje, porque hoje um falso evangelho tem sido pregado sistematicamente, que nos ensina que Deus é bom, e ser bom significa que Deus não pune pecado. Então, por isso, as pessoas nunca têm percepção de pecado. Diante de dificuldades, numa tribulação, elas nunca se arrependem, porque elas pensam que elas são como Jó. Ou elas ficam emburradinhas com Deus por estarem passando por essa dificuldade. Davi não, ele tem percepção de pecado porque ele conhecia Deus. E ele viu isso na Bíblia. Deus punindo Moisés por conta do seu pecado. Saul peca e o povo passa fome. Então, por isso, por conta de tudo isso que ele viu Deus fazendo na vida do seu povo, o povo de Israel é incrédulo. E Deus diz, não, vocês não vão entrar em Canaã. Vocês vão ficar dando volta aí no deserto. Vocês vão morrer no deserto. Com base em tudo isso que a gente vê na Bíblia, com base em tudo isso que Davi viu, ele sabia, Deus pune sim os homens por conta de seus pecados. Ter essa sensibilidade é fundamental. Por quê? Diagnóstico correto, remédio correto. Mas os crentes de hoje não conseguem perceber quando eles estão sofrendo algo por conta de seus pecados. Você precisa fazer isso. No verso 7, né, ele diz, não te lembres dos pecados da minha mocidade, como eu acabei de ler para vocês. Ou seja, ele está com uma percepção tão clara de pecado que ele está dizendo, olha, puxa, até os meus pecados lá do passado, ele se lembra. Ele está se lembrando até dos pecados do passado. Agora, os crentes, eles pecam de manhã. E eles, à tarde, estão sendo punidos e eles não sabem por quê. Porque eles acham que Deus ser bom significa que Deus não disciplina. Mas a Escritura declara, se um pai não disciplina o seu filho, esse pai não ama o seu filho. Gente, se Deus não disciplina o seu povo, Deus não ama o seu povo. Então, como que nós fazemos quando estamos em uma situação de apuro? Por conta de nossos pecados, ter sensibilidade para saber que nós estamos sofrendo por conta de nossos pecados, pedir misericórdia de Deus, nos humilharmos. Infelizmente, os homens hoje veem esse Deus que parece um Papai Noel, que existe apenas para conceder pedidos no final do ano. Mas, ora, não é assim. Ezequias, ele peca. E aí, Deus diz, vou te punir. Ezequias, então, ora, reconhece seu pecado e Deus é misericordioso e diz, ok, eu vou punir, mas não agora. Vou deixar para depois. Saul quebra a aliança. E só no reino de Davi a desgraça acontece, mas acontece. Tá vendo aqui, ó, os pecados lá da mocidade. Eu e você então devemos nos lembrar disso. Deus pune pecado sim, mas Ele também é misericordioso para com aqueles que se arrependem, para com aqueles que confessam. Você acha que é coisa simples, mas confessar pecado é um verdadeiro milagre. Quando estiverem apuros, tenha sensibilidade para orar como Davi, para orar como a Escritura ensina. Vê se há em mim algum caminho mau, para que você então possa se arrepender. Porque muitas vezes você está expulsando demônio aí, mas é Deus que está amarrando o seu caminho.
É Deus que está prendendo você. Ore. Gente, você já notou aqui, se vocês estão me acompanhando constantemente, quantas vezes Davi pede perdão de pecado? Você já notou quantas vezes Davi, ele declara que ele está sofrendo por conta de seus pecados? Mas você já notou como que os crentes de hoje, a irmã Pirigrete, Piricrente, a Piricrente, ela seminua, adúltera, e está sofrendo e não sabe, eu não sei por que eu estou sofrendo. É impressionante isso. É impressionante. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Vamos fazer isso? Senhor Deus e Pai, concede-nos graça para que possamos nos humilhar a cada dia, para que possamos ter sensibilidade para ver os nossos pecados. Porque eu sei, Pai, naturalmente nós enxergamos um cisco no olho do nosso irmão a quilômetros de distância e não enxergamos uma viga de 10 que está atravessada aqui no nosso olho. Precisamos de um verdadeiro milagre para ter sensibilidade e reconhecer os nossos pecados. Ó Deus, que a Tua graça se renove sobre nós, que o Teu Espírito nos fortaleça. Ó Deus vivo e todo-poderoso, Senhor, que a cada manhã a Tua bondade e misericórdia se renove sobre nós. Nós clamamos a Ti, invocamos o Teu santo nome, pedimos que o Senhor seja compassivo conosco, assim como foi com Davi. Pai, não se lembre de nossos pecados da mocidade, não se lembre, Pai, de tudo que nós fizemos, não nos trate de acordo com o que merecemos, mas nos trate de acordo com a Tua bondade e misericórdia. Abençoa nossa casa, abençoa nosso trabalho e nos conduz em vitória a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.